E aí, galera esperta, hoje vamos falar de poesia satírica. Você já ouviu falar de poesia satírica? Erra no vestibular? Não consegue responder no colégio? Então chega mais, vem cá. Muito bem, galera, a poesia satírica é um tipo de poesia lírica. Quando nós falamos aqui naquela videoaula sobre os gêneros literários, eu expliquei para vocês que existiam 3 gêneros literários. Essa é aquela divisão clássica que foi proposta por Aristóteles, tá ligado? Ou seja, eu disse que tinha o gênero lírico, que é aquele em que o autor expressa o eu do autor. Tinha o gênero dramático, que é aquele que trabalha com encenações no palco, ou seja, aquele vinculado ao teatro. E tem o gênero narrativo, que é aquele gênero em que conta-se fatos, certo? Narra-se histórias. Entenderam? De boa? Pronto. O gênero lírico, que é esse que carrega a expressão do eu do autor, ele tem vários subgêneros. Por exemplo, tem uma poesia chamada de idílio, certo? Tem uma poesia chamada de soneto, tem uma poesia chamada de ode. Cada um tem sua tradução. Por exemplo, os mais famosos são a ode, que é uma poesia em homenagem a alguém. Nós temos o soneto, que é aquele poema formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Nós temos a elegia, que é aquele de tom fúnebre, de luto, certo? Nós temos a écloga, que é ligada ao campo, muito conhecido pelos autores árcades. E temos a poesia satírica, que talvez seja a mais popular forma. O que é poesia satírica? É uma poesia com viés crítico, que tem por objetivo ridicularizar alguém ou alguma instituição. Ao longo da história da humanidade, muitos artistas se utilizaram dessas formas poéticas para criticar principalmente o governo, certo? Por quê? Porque eles estavam insatisfeitos com determinadas propostas governamentais, determinadas atitudes do poder executivo, determinadas atitudes da metrópole, ou seja, uma insatisfação que fazia com que eles fossem motivados a escrever poemas criticando esses aspectos. Quando eu falo em sátira aqui no Brasil, vale lembrar de 2 grandes autores, todos 2 do período colonial, pessoal. O primeiro deles, um famosíssimo autor da época do Barroco, chamado Boca do Inferno. O Gregório de Matos, pessoal. O poeta baiano Gregório de Matos Guerra ficou famoso por seus versos satíricos, versos afiados, que criticavam a tudo e a todos. Por isso o apelido de Boca do Inferno, porque ele não poupou ninguém. Falou mal da igreja, falou mal da sociedade baiana, falou mal de negros e mestiços, tinha também um viés preconceituoso, falou mal da metrópole. E aí, professor, podia falar mal da galera desse jeito e ficar assim impune? Não. Vocês sabem que vivíamos o período colonial aqui no Brasil e o pulso da metrópole era um pulso firme. Tanto é que o Gregório de Matos, devido a essa poesia de caráter satírico, foi até expulso do Brasil, ele foi exilado em Angola. Não morreu em Angola, não. Pediu desculpas ao governo brasileiro e voltou ao Brasil, certo? Passou a viver aqui, no Recife, não podia pisar em Salvador porque era proibido Salvador, ninguém queria ver o Boca do Inferno por lá. Então, na verdade, ele pagou por esses versos críticos, certo? O período era o século, pessoal, estamos falando do século XVII, tá ligado? É uma época muito antiga, período colonial brasileiro. Outro autor de destaque nessa poesia satírica é um cara chamado Tomás Antônio Gonzaga, que é o famoso autor das Cartas Chilenas. Cartas chilenas são versos satíricos, na verdade foram 13 cartas construídas em forma de poema, onde o objetivo era criticar o governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes. E aí você pode me perguntar, professor, arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga, século XVIII, era permitido fazer tais críticas? Não, não era permitido também. Tanto é que o autor teve que usar o recurso de fazer as cartas anônimas. Foi um segredo durante muito tempo. Ninguém sabia que o verdadeiro autor das cartas chilenas era o Tomás Antônio Gonzaga. Então, na verdade, essa é uma coisa nova, informação nova para a sociedade, certo? Foi a Academia Brasileira de Letras que, preocupada em desvendar quem seria o verdadeiro autor, fez alguns estudos para descobrir qual seria a autoria das cartas chilenas, tá certo? Então, hoje, nós atribuímos as cartas chilenas a Tomás Antônio Gonzaga e essa obra, para poder não ficar muito óbvia, para que ela pudesse circular de maneira anônima na sociedade mineira, ela utilizava até alguns trocadilhos, entendeu? Por isso que o nome é Cartas Chilenas, porque o Chile, nas cartas, representa Minas, Santiago, nas cartas, representa Vila Rica, certo?
O autor das cartas é Critilo, que seria o Tomás Antônio Gonzaga. O interlocutor das cartas é Doroteu, que na verdade pode ser o Cláudio Manuel da Costa. E as cartas faziam duras críticas, pessoal, ao ditador, um general do Chile chamado Fanfarrão Minésio. Só que esse Fanfarrão Minésio nunca existiu na sociedade chilena. Então, na verdade, pessoal, esse Fanfarrão Minésio era um pseudônimo para se referir ao Luiz da Cunha Menezes, que era o governador de Minas Gerais. Então, também essa carta, pessoal, vocês sabem que o Tomás Antônio Gonzaga, ele chegou a ser preso durante a era do arcadismo, mas vocês entendem que ele não foi preso devido às cartas chilenas. As cartas chilenas passaram impunes pelo fato delas serem anônimas. O autor terminou sendo preso por outro motivo, porque ele participou da Inconfidência Mineira e depois da sua prisão, ele passou uns 2 anos preso, ele foi deportado do Brasil e ficou exilado em Moçambique, tá certo? Então, ó, os 2 grandes nomes, 2 grandes exemplos de poesia satírica no Brasil do período colonial são justamente o Gregório de Matos, autor do Barroco, chamado de Boca do Inferno, e o Tomás Antônio Gonzaga, autor do arcadismo, autor do século XVIII, beleza? Espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês. Se curtiram esse vídeo, pessoal, divulga para os amiguinhos aí, pessoal, para que o canal possa bombar. Curte aqui, ó, se inscreve no nosso canal, coloca o sininho para ser notificado. Falou, tchau!